Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Esse texto que nos fala de uma libertação efetuada pelo Senhor Jesus Cristo a um homem que estava com uma legião de demônios. Vamos ler então a partir do versículo 1 desse capítulo 5 de Marcos. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Palavra do nosso Deus. Esse texto, ele nos traz uma realidade muito importante para as nossas vidas. Observa que naquela região tinha um homem que estava sendo possuído por uma legião de demônios. E havia todo um tormento, havia toda uma perturbação, havia todo um pavor. Aquela situação havia criado um medo muito grande em todas aquelas pessoas, em todas aquelas cidades. Esta situação havia tirado a paz completa de toda aquela região. E o texto nos diz que aquelas pessoas queriam vencer aquela situação espiritual com condições humanas. Esse texto então nos aponta esta lição. Os homens queriam vencer uma condição espiritual, vencer uma situação espiritual com artefatos material. Olha só, com artefatos humanos. Diz o texto que eles usaram de correntes, eles usaram de grilhões. O que eram as correntes? O que eram os grilhões? Eram artefatos de fabricação humana. E eles então não conseguiram. Certamente os homens que foram fazer este serviço foram homens escolhidos, homens fortes, homens corajosos, valentes. Mas diante dessa situação, humanamente falando, não há coragem, não há força, não há artefatos humanos. Não tem como vencer uma condição espiritual usando condição humana. Não há como vencer. Porque a condição espiritual está muito para além da condição humana. A condição humana, diante de uma condição espiritual, a sua força não é nada. Como diz aquele versículo, ou melhor, aquele cântico: a nossa força nada faz. Então eles não conseguiram subjugar, por mais que eles tentassem, por mais que eles
trabalhassem nesse sentido, mas não houve êxito, não houve vitória. Eles continuaram com o problema até que o Senhor Jesus Cristo então surge naquela situação. Até que o Senhor Jesus Cristo se apresenta naquela situação. Aqui então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio àquele lugar, ele veio àquela região para resolver aquela situação que estava sendo uma situação impossível de ser resolvida por aqueles homens. O Senhor Jesus Cristo se apresenta. Agora o texto da palavra do Senhor vai nos mostrar esta outra lição. A condição do Senhor Jesus, a condição de autoridade, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, então, vai nos mostrar justamente isto, contrastando a condição do Senhor Jesus com a condição humana. A condição humana nada fez, nada conseguiu diante daquela condição espiritual, diante daquela situação espiritual. Mas agora vem o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia, a palavra do Senhor, ela quer nos apontar justamente isso. O Senhor Jesus se apresentou naquela situação que aquelas pessoas viviam, uma situação de desespero, de pavor, de medo, de desassossego, e o Senhor se apresenta. Diz o texto, amados irmãos, que quando aquela legião de demônios viu o Senhor Jesus Cristo, então aquela legião veio ao encontro do Senhor Jesus. É sempre assim. O reino das trevas sempre se sentirá incomodado com a presença do Senhor Jesus. Sempre. E o texto diz que eles correram, aqueles demônios que estavam naquele moço, vieram então e se prostraram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Olha só, se prostraram, o que aqueles homens não conseguiram fazer, o que aqueles homens com tanto esforço humano, com todos aqueles artefatos humanos, o que eles não conseguiram fazer, o Senhor Jesus chega tranquilamente, e ali então aqueles demônios se lançam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É esta lição que a palavra do Senhor quer nos mostrar. O poder do Senhor Jesus, o senhorio do Senhor Jesus. O que é o senhorio do Senhor Jesus? É a autoridade que o Senhor tem no mundo espiritual. É a autoridade do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. O Senhor Jesus já havia mostrado o seu poder sobre o vento. Ele havia acabado de enfrentar uma tempestade com ventos fortes. E ele então ordenou ao vento que emudecesse, ele ordenou às ondas que aquietasse, tudo veio à bonança. O Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre as enfermidades. Esse texto então, ele nos mostra justamente isso. O poder do Senhor Jesus Cristo em resolver as nossas situações espirituais. Aleluias. É assim. Esse texto ele quer nos dizer que nós devemos nos voltar para o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus, depender do Senhor Jesus Cristo. É Ele que resolve aquilo que está acima de nós. É Ele que resolve todas as nossas impossibilidades, seja em que área que for,
Porque a nossa condição humana, ela é limitada, ela é finita. E normalmente as circunstâncias que vêm contra nós, seja em que área que for, estão acima de todas as nossas possibilidades. O Senhor Jesus Cristo, então, surgiu ali para resolver aquela situação. É assim que nós devemos entender o Senhor Jesus. Aquele que tem interesse em nos abençoar. Aquele que tem interesse em nos ajudar. Ele sabe das nossas impossibilidades. Ele sabe da nossa finitude, das nossas limitações. Ele sabia de toda a impossibilidade daquelas pessoas de resolver aquele problema. Por isso, então, ele se apresentou ali. Por isso, então, ele veio ao socorro daquele homem de toda aquela região. E ali, então, ele se mostrou poderoso, eficaz. E ele deu uma ordem àqueles demônios, a toda aquela legião que não teve escolha, e toda aquela legião teve que sair daquele moço e ir embora. Esse texto ele nos mostra justamente isso, que maravilha. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo, queira o Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Busque ao Senhor Jesus. Esse texto ele quer nos mostrar, amados irmãos, a quem nós devemos buscar diante das nossas impossibilidades. A quem nós devemos nos recorrer diante de toda a nossa impossibilidade. Recorrer ao Senhor Jesus. Pois é Ele que resolve para nós. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa entender esta lição. Eu não sei qual a sua condição espiritual. Eu não sei qual as suas impossibilidades que você está enfrentando, mas seja qual for, a palavra do Senhor diz para você: busque ao Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, corra para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Ele sim, Ele tem o poder de resolver toda a nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.